Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Graças a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo com vocês mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 23 e 24 de Jeremias, este profeta aí que a gente está lendo. Enfim, vale lembrar que esses profetas aí eles falavam muito da boca do Senhor, digamos assim. O Senhor falava através deles. E como o próprio Senhor, nosso Jesus, ele fala, né? A lei e os profetas, o próprio Senhor fala, né? Profetizaram até Cristo, depois o negócio é com ele, né? Enfim, às vezes a gente fica meio... não consegue entender algumas palavras. Enfim, aqui a gente vai ver que ele está falando com o povo de Israel, o povo de Judá ali, antes deles irem exilados para a Babilônia. E o Senhor vai alertando eles, vai alertando, profetizando, dando profecia para eles. E cabe para a gente também estar analisando como que esse povo era antes de irem cativos para a Babilônia. Mas então vamos estar meditando aí mais um contexto aí nesses dois capítulos. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 23 ele fala bem assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta às suas pastagens, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, a nenhum deles faltará, declara o Senhor, enfim, que não vai ter falta alguma. E vale lembrar que Cristo também ele fala: eu sou o bom pastor, aquele que entra pelas minhas portas, digamos assim, enfim, encontra pastos verdejantes, dá para dizer desta forma, e entra ali em Cristo Jesus. E aqui ele também está falando dos pastores terrenos que não, digamos, que não cuidaram do povo do Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias de Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, e eles viverão na sua própria terra. A profecia contra os mentirosos, agora ele vai estar falando a partir do versículo 9, que fala bem assim: acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até no meu templo. Encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizavam por Baal e desviaram Israel, o meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometeram adultério e vivem uma mentira.
Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu o farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Nos dias de hoje houve muito falar desta forma também. Eu já vi muitos casos aí que pessoas profetizam em nome do Senhor, dizendo todas essas coisas, mas a gente pelo Espírito já sente que não é bem assim como estão falando. Mas enfim, tem muitos mentirosos hoje também no dia de hoje. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra, que deu atenção à obediência ou obedeceu a palavra? Vejam a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar suas mensagens. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam a minha palavra ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Enfim, vale lembrar que o Senhor é poderoso para todas as coisas. Ele está em tudo, em todos os lugares, sabe de tudo, sabe o procedimento de cada um. E aqui ele está lembrando o povo também. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizaram mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo, pergunta o Senhor. Enfim, o Senhor está falando para aquele que tem a palavra, fale da palavra do Senhor. Aquele que tem um sonho direcionado do Senhor, fale esse. Mas aqui, digamos, ele está condenando os profetas mentirosos. Não é a minha palavra como o fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor: estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei a eles não trazer benefício algum a este povo, declara o Senhor. Vale lembrar que quando Cristo ressuscitou, no caminho de Emaús ali tinha 2 discípulos, e eles estavam caminhando e não tinham, e o Senhor se pôs ao lado deles e começou a falar ali a respeito da palavra, e estava pronunciando ali a respeito do Senhor. Aliás, o mesmo Cristo estava falando para os dois.
E quando eles foram partir o pão, Cristo se manifestou no meio deles e falou: olha, eu sou o Senhor que estive junto com vocês. Um olha para o outro e fala bem assim, ó, por isso que o nosso coração ardia quando acerca da palavra que ele vinha nos falando. Enfim, vale um detalhe aí, para a gente saber quando é o Senhor falando com a gente, o nosso coração sente, ele arde, ele sabe que é o Senhor falando. Enfim, quando não encontra a paz, naquelas palavras pode ter certeza que não vem da parte do Senhor. Mas enfim, nos evangelhos a gente vai conversar um pouco melhor a respeito disso, como conseguir enxergar ali quando é a verdade a palavra falada do Senhor. Mas enfim, quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote perguntar a você qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou, diga-lhe, vocês são como um peso, e eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei este homem e a sua família. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente, o que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencionem a expressão, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, senão essas palavras se tornará uma carga para aquele que a proferiu. Porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus? É assim que vocês dirão ao profeta, qual é a resposta do Senhor para você? Ou o que o Senhor falou? Mas se vocês disserem, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor. Vocês dizem, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, quando eu os adverti de que não dissessem isto. Por isso eu me esqueci de vocês. Eu os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente que jamais será esquecida. No capítulo 24, e o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou-a de Jerusalém para o exílio da Babilônia. Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos, muitos bons, como os que amadureceram no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, figos, os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhe bem. Olhei favoravelmente para eles, e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhe darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecerem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra, para onde quer que eu os expulsar. Serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículos e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Enfim, aqui o Senhor trata eles ali, digamos, coloca ali numa cesta ali, 2 cestas, digamos, os figos ruins e os figos bons. Ainda os bons o Senhor mandou exilados para a Babilônia, e os ruins ali, como ele falou ali, Zedequias e aqueles camaradas ali, o Senhor já ia tá pesando a mão em cima deles. Mas enfim, vale lembrar também que
quando Cristo voltar, ele vai separar. Ele vai separar aí um dos outros aí, e o que for mal ele vai lançar em outro lugar, e o que for bom vai estar com Cristo Jesus. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.